Amém? Boa noite, graça e paz, que igreja linda, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, né? Para adorar, exaltar, engrandecer ao único que é digno de receber o nosso louvor. Quantos aqui já receberam, já sentiram essa presença maravilhosa, amém? Quantos já foram impactados pela presença do Senhor neste lugar? Não foi só eu não, né? Glória a Deus. Quão grande é o Senhor. Gente, fiquei impactada com esse momento de adoração. Como que o Espírito é o mesmo, né? O Senhor confirmando a palavra que Ele trouxe ao meu coração para a gente estar compartilhando aqui nessa noite. Ver, né? Poder, não olhei para trás, mas sentir que a igreja rendida, quando a gente levanta os nossos braços, não é apenas um símbolo. Não é apenas todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Se você não sabia, quando a gente levanta os nossos braços, nós estamos nos rendendo ao senhorio, à grandeza do Todo-Poderoso do nosso Deus, amém? Nós estamos dizendo, o Senhor é o Deus da minha vida. Então, imaginar toda a igreja se rendendo a esse Deus, declarando que Ele é grandioso, que Ele é maravilhoso, impactou meu coração, porque nós vamos falar nessa noite sobre o senhorio de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. E aí, eu gostaria de começar, né, ilustrando algumas situações, né, que a gente vive no nosso dia a dia, porque assim como Jesus fazia, né, lá na época em que Ele passou aqui pela terra, Ele contava parábolas, né, contava histórias, para que as pessoas conseguissem visualizar mais o que o Senhor queria falar. E aí eu pensei em algumas situações para a gente começar compartilhando, para entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco aqui nessa noite, amém? Então eu vou começar com 3 exemplos, né? Vou contar algumas historinhas aqui que eu acredito que alguma delas vai se encaixar na sua vida, né? Senão não tem problema também, nós vamos lá. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer, uma ilustração que eu acredito que alguns de nós podemos viver, vamos supor que você seja um empresário, alguém que tem, né, algum funcionário, para você contratar uma pessoa, né, para trabalhar com você. E aí você escolhe a pessoa, né? E aí a pessoa te procura, você faz uma entrevista e aí você começa a ensinar ela o que você gostaria que ela fizesse. Olha, eu gostaria que você chegasse a tal hora, né? Eu gostaria que você realizasse esse tipo de trabalho. Cada um aí no seu contexto vai ensinar, vai treinar, vai passar um tempo investindo o seu tempo ali com a pessoa, né? Assim, gente? Alguém está imaginando aí? É assim ou não é? E aí a gente gera, né, investe aquele tempo, investe valores, né, naquela pessoa. E qual é a expectativa que a gente gera no nosso coração? Que aquela pessoa faça tudo o contrário que a gente falou ou não? Não, né? Que ela siga direitinho, né, conforme os combinados e realize aquilo que a gente gostaria que ela realizasse, ok? Então, o segundo exemplo, se você não se encaixou nesse, vamos supor que a gente adquiriu um animal de estimação, um cachorrinho, um gato, ou qualquer bicho aí, para quem gosta. E aí, você prepara o cantinho dele lá na casa, né? Olha, aqui é onde você vai dormir, viu, bichinho? E aí, você ensina para ele, né? Coloca um papelzinho assim aqui que você vai fazer suas necessidades, você mostra o caminho direitinho. E aí... Alguém pode... E aí você dá a direção pro bichinho, né? Mostra tudo direitinho. E qual a expectativa que você gera no seu coração? Que ele obedeça, né? Vai lá e faz a caca bonitinho naquele cantinho. É assim ou não é? E quando ele faz na casa inteira, a gente fica feliz ou triste? Triste, chateado, né? Poxa, que bichinho desobediente. Meu Deus, eu ensinei o caminho, eu falei que era melhor para ele. Já aconteceu de eu comprar aquelas caminhas master, né, para o bichinho, e ele não estava nem aí, dormia no chão mesmo, ficava a bichinha lá. Eu queria o melhor para aquele bichinho. Coloquei a caminha bonitinha para ele, aqui é mais confortável para você. Não, dormia no chão gelado. Mas a gente cria a expectativa de que ele obedeça, né? E uma terceira situação que eu gostaria de ilustrar com vocês aqui nessa noite, né? Para quem já é pai ou mãe, eu creio que nós, né, que geramos filhos,
nós criamos uma grande expectativa no nosso coração, não é? Quando a gente está ali gestante, né? O casal, a gente faz sonhos, planos, olha, nós vamos agir assim com o nosso filho, né? Nós ensinamos o caminho, nós criamos, dedicamos um tempo ali, discipulando, falando da palavra com eles, né? Assim, gente. E aí, qual é o desejo do nosso coração quando essa criança vai crescendo, está ali na adolescência, na juventude? Que ele obedeça, né? Que ele ouça as instruções do pai e da mãe, porque a gente deu as instruções que a gente entendeu que era o melhor caminho para que ele fosse feliz nessa terra, né? Assim, gente? Amém? Acho que deu para todo mundo se encaixar aí, né? Amém. Então, gente, eu gostaria de dizer para vocês que se nós, sendo falhos, pecadores, pequenos, seres humanos errantes, desejamos o melhor para os nossos bichinhos, desejamos o melhor para um funcionário, desejamos o melhor para os nossos filhos, que dirá o nosso Pai perfeito. Amém? Ele sim tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele tem o caminho perfeito, Ele tem sonhos maiores e melhores do que os nossos. E nós precisamos crer nisso. E aonde que está essa instrução do nosso Pai, né? Essa vida plena e perfeita, essa vida abundante. Aonde que está escrito tudo aquilo que Ele gostaria que a gente vivesse, para que a gente experimentasse o melhor, para que a gente experimentasse o conforto, para que a gente experimentasse a paz, para que a gente experimentasse a plenitude de vida nele. Aonde está todas essas chaves e esses caminhos para a gente obedecer, queridos? Na palavra dele. Amém? Aqui existem todas as respostas para que a gente tenha uma vida plena e abundante nesta terra. Você crê nisso? Diga um amém bem forte. Oh, glória! Eu creio nisso, amém? E aí, o tema da nossa mensagem de hoje é, fala comigo bem alto aí. Aleluia. Reconheça o senhorio de Deus na sua vida. Muito forte essa palavra, o Senhor já estava trabalhando no meu coração há algum tempo. E aí, para quem, eu sempre trago isso porque eu tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor, na leitura da palavra, né? Nossa leitura bíblica anual. Para quem está acompanhando, nós lemos, acho que há 2 dias atrás, um texto que nós vamos compartilhar aqui hoje, que veio como uma... É agora um momento. O Senhor quer falar ao seu coração, igreja. Creia nisso, amém? Assim como Ele já falou comigo. Então, eu tenho uma notícia para vocês. Deus, o nosso Deus, nosso Senhor, Ele deseja ser o nosso Rei. Amém? Deus deseja ser o nosso Rei. E nós estaremos compartilhando um pouquinho mais dessa verdade aqui nessa noite. Nós vimos ali... quem está acompanhando, né, e lendo a leitura, nós estamos em 1 Samuel, nós vimos que desde os povos antigos, né, os homens, eles têm essa necessidade, nós seres humanos, né, e desde lá atrás nós vimos que os homens têm essa necessidade de ter um rei homem, um governador ali assim, para ele seguir as leis e os mandamentos de Deus, né. Em todo tempo o Senhor queria se manifestar no meio do povo dele como rei. Eu estou aqui, eu quero ser o seu rei. E quando não existiam juízes, reis, pessoas à frente, o povo fazia o quê? Obedecia? Não. O povo pecava, o povo adorava outros deuses. E aí, então, Deus levantava um libertador, levantava um rei, levantava um juiz, e aí o povo se aprumava. Então, desde os povos antigos, né, nós seres humanos temos essa tendência de precisar, de depender de homens, né, pessoas, para ser o nosso rei, para ser o nosso líder, o nosso orientador, para que a gente obedecesse a palavra de Deus. Mas nós vamos sair daqui hoje entendendo que o Senhor deseja ser o nosso rei. Amém? E o que eu quero dizer para vocês com essa palavra, queridos? Então tá bom, Rayane. Acho que vai ficar até mais fácil agora, né? Não vou precisar obedecer ninguém, né? Pastor, líder,
autoridade aí fora, professor, porque agora Deus, somente Deus é o meu rei. Amém, glória a Deus. Eu espero que você tenha um bom entendimento dessa palavra, amém, queridos? Por quê? Se eu estou dizendo para vocês aqui nessa noite que o Senhor deve ser o nosso rei, e se nós temos a palavra de Deus como nosso guia, a nossa direção, nós vamos entender que nessa noite, que quando eu reconheço o senhorio de Deus sobre a minha vida, eu obedeço aos seus mandamentos e às suas leis, eu vou entender que toda autoridade foi delegada e constituída por Deus. E aí sim, se eu me submeto à autoridade de Deus sobre a minha vida, automaticamente eu vou me submeter às autoridades que aparecerem na minha vida nessa terra, amém? Quantos estão entendendo aqui nessa noite essa palavra? Glória a Deus. Então não vou precisar mais tocar nesse assunto, porque não tem discussão nisso, amém? Aleluia. Então, se você reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida, automaticamente obedeceremos a sua palavra. Amém ou não amém? Porque se nós entendemos que a palavra é de Deus, e eu reconheço o meu Deus, o meu Senhor como meu Pai, eu vou obedecer, porque Ele tem o melhor para mim. Então seremos submissos às demais autoridades que são constituídas por Deus. E aí nós vamos ver ali em 1 Pedro 2:9, a parte A, o que Deus falou para mim e para você. Qual é o desejo de Deus? Que nós façamos o quê? Vamos lá? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Amém, queridos? Deus nos chamou para sermos ministros e sacerdotes aqui nessa terra. Aleluia! O que o sacerdote fazia? Lá nos tempos antigos, o sacerdote preparava a lenha, preparava o altar para fazer sacrifícios para Deus. Nós somos esses sacerdotes hoje, queridos. Amém? Nós devemos preparar o altar de adoração ao nosso Deus, é a nossa vida. O altar de adoração é a nossa vida. Nós fomos chamados para ser ministros, somos o povo exclusivo dele. Ele está dizendo: ei, igreja, eu quero ser o seu rei, eu quero reinar sobre sua vida. Amém? O Senhor deseja reinar sobre nós. E para isso nós precisamos obedecer a sua palavra, entender essa mensagem. Olha, nós somos o povo escolhido dele. Nós somos um reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva do Pai. É muito forte isso quando nós entendemos que nós somos chamados para ser ministros. Exige uma responsabilidade para cada um de nós, não mais para o pastor, para o presidente. Eu tenho uma responsabilidade dentro da minha casa, como esposa, como mãe. Não adianta eu ficar colocando tudo culpa em alguém que não vai resolver. Amém, queridos? Aleluia. Então, nós devemos obedecer os mandamentos, independente de homens, independente de líderes, né, na minha frente. Por quê, queridos? Nós vamos entender aqui, olha o que diz ali em Juízes 17:6. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Então por que nós precisamos entender que cada um de nós somos ministros, somos sacerdotes? Porque quando não tiver um pastor na minha frente, não tiver uma autoridade, qual é a nossa tendência como ser humano? Se eu não entender que o Senhor é o meu rei, a nossa inclinação, queridos, é desobedecer. Amém ou misericórdia? Quando nós não reconhecemos o senhorio de Deus sobre nós, assim que nós viemos para a igreja, todo mundo com roupinha de crente, né? Deixa eu ver. Todo mundo bonitinho, fala paz do Senhor, né? A gente tem até um vocabulário diferenciado, né? Assim, misericórdia, irmão. Mas o quê? Ô, glória! Mas, para aqueles que não reconhecem o senhorio de Deus sobre a sua vida, ao virar as costas da igreja, o pastor já não está vendo, o líder não está vendo. É a hora que a tendência que nós temos como seres humanos é
desobedecer a palavra de Deus. Quando nós não reconhecemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, nós temos uma grande tendência de andar sem cinto, né? Anda sem carteira, aí viu uma blitz, ops, a autoridade está ali, então agora eu vou obedecer. Não, queridos, a autoridade das nossas vidas vive com a gente 24 horas, amém? O Senhor deseja ser o nosso rei. E quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida íntegra. Eu amo essa palavra, integridade. Essa palavra significa que a gente faz aquilo que deve ser feito, aquilo que é correto, independente de quem está perto, ou melhor, mesmo quando ninguém vê. Eu busco ser íntegra. Vou fazer aquilo que eu sei que é o correto, mesmo que ninguém está vendo, porque é ali que eu mostro o meu caráter diante de Deus, que Ele é o meu Senhor. Ali que eu mostro se realmente quem está reinando sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Espera aí, gente, que da outra vez as fotos não ficaram legais, não. Foi difícil escolher uma, hein? Ai, gente. Então, queridos, o desejo do coração do nosso Pai, Ele quer reinar sobre as nossas vidas, amém? Ele quer ser o nosso Pai. Quando não reconhecemos o senhorio de Deus sobre nossas vidas, nos comportamos de uma forma na frente da autoridade, né? Física, autoridade de pessoas, policiais, professores, né? Sei lá, governadores, pastores, líderes. E quando ninguém nos vê, nós nos comportamos de outra forma. Mas quando nós reconhecemos o senhorio, a soberania de Deus sobre as nossas vidas, nós nos posicionamos em obediência, independente de quem está nos vendo. Amém? Aleluia! Deus deseja ser o nosso rei. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. Aleluia. Outra tendência que nós temos, né? Outra inclinação que nós como seres humanos temos, quando nós não reconhecemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, é uma tendência de estabelecer ídolos ou outros deuses, né? Para colocar no lugar de Deus. Por quê, queridos? Quem aqui participou com a gente da série Uma Vida com Propósitos? Amém? Uma grande parte, né? É um livro, né? Do Rick Warren, mas um livro assim maravilhoso, eu super recomendo, gente. E ali a gente aprendeu que um dos propósitos para o qual nós fomos criados por Deus foi para a adoração. Nós fomos criados, existe essa necessidade, é inato dentro de nós o desejo de adorar. Amém? Aleluia. E quando nós não reconhecemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, então nós não adoramos da forma correta, que é a adoração para o Deus verdadeiro, nosso Criador, o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. O que é que nós fazemos? Infelizmente, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Não é assim? E às vezes a gente vai falar de ídolos, a gente imagina imagens, né? Então a gente já sai fora, não é o meu caso. Não, queridos. Ídolo é tudo aquilo que não é o Senhor nas nossas vidas, se torna um ídolo. Então nós podemos falar aqui de diversos exemplos, né, para a gente talvez refletir nessa noite, né? Se nós não direcionarmos a nossa adoração para o nosso Pai, que é digno de ser adorado, nós estaremos colocando outras coisas no lugar, porque existe essa necessidade dentro de nós. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? Então, nós poderemos estar projetando essa necessidade de adoração a pessoas, colocando um cônjuge no lugar de Deus no nosso coração, colocando um filho, não é assim? Colocando talvez um atleta, para quem gosta de esporte, aquele atleta, uau! E aí você viver em torno daquilo, às vezes não só o atleta, mas o próprio esporte. Acho que aqui não acontece, né? Mas um Flamengo e Vasco às 7 horas da noite no domingo, será que nós escolheríamos qual ambiente, qual lugar?
Às vezes nós colocamos partidos políticos, né? Levantamos bandeiras de partidos que, se a gente for estudar direitinho, as ideologias vão contra a palavra de Deus. Estão legalizando abortos, estão legalizando drogas. Tudo que nosso Deus odeia e diz não, o partido falou, sim, vamos, ok, eu assino embaixo, eu quero casamento homossexual, sim. E aí muitos cristãos levantando a bandeira do partido. Quem é o rei dessas pessoas, queridos? Muitas vezes estamos idolatrando sentimentos. Um trauma vivido na infância, a gente carrega aquela dor e coloca ela no lugar de Deus nas nossas vidas. Aumenta essa lente. Não estou dizendo que não é doloroso, querido. Estou dizendo que há um Deus, assim como nós cantamos aqui. Quão grande é o meu Deus, há um Deus muito maior. E Ele tem poder para nos curar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos libertar. Amém? E Ele está aqui nessa noite, aleluia! Então, queridos, quando a gente não coloca o Senhor no trono do nosso coração, nós estaremos projetando para alguma outra coisa, um vício sexual, um vício nas compras, uma compulsão, alguma disfunção. Por quê? Como eu já falei aqui, existe essa necessidade dentro de toda a humanidade, que precisa ser canalizada, projetada da maneira correta, que é a adoração do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor. Amém? Então agora nós vamos entrar no nosso texto base da noite, tá? Aleluia, após essa introdução. Amém. Vou pedir para os meninos, espertos. Amém. Vamos ler ali em 1 Samuel 8. Vamos ver essa passagem aí, do 4 ao 22, né? No contexto aqui, Samuel era o profeta do povo e o povo começou a pedir um rei. E Samuel falou, mas gente, Deus é o nosso rei, não precisa. Tantas promessas que o Senhor tem para nós. Não, nós queremos um rei. E aí nós estamos nesse contexto que nós vamos ler aqui, amém? Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essas questões com Samuel. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Deus falando com Samuel. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele, este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros e os fará correr à frente dos carros dele. Deus mandando o recado através do profeta Samuel. Amém, queridos? Fica comigo aí, hein? Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Eu estava mais ou menos enrolada, gente. Tem que cozinhar lá para a galera, não ia ser gatinho não. Vamos lá. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais e os dará aos servos dele. Deus avisando, olha, vocês querem um rei? É isso que vai acontecer. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, Deus já estava avisando, gente. Quando esse dia chegar, vocês lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. De novo, mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Quantos de nós estamos nos recusando a ouvir as verdades que o Senhor está nos revelando nesse tempo?
Vamos lá. Mesmo assim, queremos um rei, disseram eles. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Queridos, eles estavam falando com Deus. O Senhor não é suficiente. Nós queremos alguém. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem, e deles um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem, cada um para a sua cidade. E aí, na sequência, nós vemos, que Saul é levantado como rei. E lá na frente, alguns já sabem a história também, mas não é o nosso foco aqui. Queridos, o Senhor, Ele é muito educado. Ele nos ama e Ele tem promessas maravilhosas para o seu povo. Mas cabe a mim e a você decidir quem vai reinar em nossas vidas. Amém? Eu creio que hoje na IEB Trancoso todos nós sairemos daqui reconhecendo o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Então nós vamos ver, pode voltar lá, por favor, Mateus. Nós vamos ver, dentro dessa palavra, apenas 3 promessas. Nós até falamos aqui no primeiro capítulo da série, na cultura do reino. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. 3 promessas que o Senhor tem para aqueles que decidem, que escolhem reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida. Amém? E automaticamente, quando eu escolho um caminho, existem 2 caminhos. Se eu escolho um, tem outro. Então assim, se eu escolher reconhecer o senhorio dele, eu vou receber essas promessas. E se automaticamente eu não escolher esse senhorio, do meu Deus sobre a minha vida, eu vou perder essas promessas. Não há outro caminho. Amém? Então vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho nisso aqui. Vamos ver essas 3 promessas dentro desse texto que Deus tem. Você deseja perder ou conquistar? Vire para o irmão do seu lado aí, vamos acordar. Pergunta para o seu irmão: você quer perder ou você quer conquistar? Ô glória, queremos conquistar, amém? Vamos aprender aqui nessa noite. É o ano da conquista, bora conquistar, galera. Aqui, queridos, o pastor já falou aqui hoje sobre isso. Nós não estamos falando de salvação, amém? Nós estamos falando de plenitude de vida abundante na presença do Senhor. E é isso que Ele tem. Ali em João 10:10, a parte B, essa é a vida abundante que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida aqui nessa terra, amém? Porque no céu já está garantida essa vida maravilhosa. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós desobedecemos aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor, nós estamos então escolhendo, decidindo não reconhecer o senhorio de Deus sobre nós. Nós então perdemos, diga comigo, liberdade, provisão e a proteção do nosso Deus. Nós deixamos de ganhar a liberdade que há na presença dEle, a provisão dEle sobre as nossas vidas e a proteção do nosso Pai. Amém ou misericórdia? Existe uma escolha. E hoje nós temos essa escolha, amém? Aleluia! Então primeiro nós vamos ver aí, essa primeira promessa. Existe liberdade para aqueles que reconhecem o senhorio de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Olha o que diz ali, Paulo escreve aos Gálatas 5, versículo 1. Vamos ler juntos bem alto. 1, 2 e... Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Glória a Deus. Queridos, continuem firmes. O que isso nos remete? Permaneçam firmes na caminhada, permaneçam na obediência, que existe liberdade para você, amém? Existe liberdade para aqueles que escolhem obedecer a palavra de Deus, aleluia. Gente, o mundo é o contrário, As pessoas ali fora olham para nós que estamos aqui, coitados,
Prisioneiros, né? Olha lá, ó. Escravo, infelizmente, um parênteses aqui, né? Existem muitos escravizados pela religião, né? Mas quem está em Cristo, o evangelho simples que Jesus nos deu, né? Esses sim experimentam da liberdade que há nele, amém? Mas voltando, muitos lá fora olham para nós como se nós fôssemos os prisioneiros e eles estão livres, não é assim que eles pensam? Mas isso não é uma verdade, queridos. Na verdade, se você for bater um papo, né, conversar com alguns deles que estão, infelizmente, presos no pecado, nos vícios, nas drogas ou qualquer outro tipo de pecado, e você falar, ok, você está livre, para de fumar agora, acaba, nunca mais você fuma. Dificilmente, não é impossível, tá, gente? Mas dificilmente essa pessoa consegue se libertar com tanta facilidade. Por quê? Estão aprisionadas no pecado. Mas aqueles que reconhecem o senhorio de Deus sobre as suas vidas, decidem serem livres para obedecer. Amém? Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, tivemos a escolha de estar aqui. Eu decido estar ali porque aqui tem renovo, aqui tem a presença do Senhor, aqui tem a alegria verdadeira. Não é aquela alegria ali fora que uma noite... Uhul! No outro dia a pessoa está acabada. Deus tem alegria genuína, verdadeira, a paz que excede todo entendimento, amém? Aleluia, só Ele pode suprir o vazio que o ser humano sente, queridos. Ele é o encaixe perfeito para o vazio que está no seu coração, amém? Decida experimentar essa presença, aleluia. Então, nós somos livres para escolher obedecer. Diga, eu sou livre para escolher obedecer o meu Pai. Amém. Porque nós sabemos que existe recompensa àqueles que obedecem. Não é assim? E aí nós vamos ver ali no texto que a gente já leu, aqui numa outra versão, em 1 Samuel 8, 10 a 12, né? Para aqueles que escolheram um rei pessoa, e não escolheram reconhecer o senhorio de Deus, como a gente viu ali naquele texto, ali atrás do povo pedindo a Samuel, o que aconteceu? Eles perderam a liberdade, viraram escravos do rei. Não foi assim que a gente leu? Ó? Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse, o rei os tratará assim, olha o que vocês se tornarão. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, por alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria, eles vão ter que ficar trabalhando para o rei. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados, e outros encarregados de 50, e vocês serão seus escravos. Aqueles que não reconhecem o senhorio de Deus na sua vida, se tornam escravos, queridos. Existe liberdade para aqueles que decidem obedecer, amém? Existe liberdade para aqueles que reconhecem o senhorio de Deus sobre a sua vida, aleluia! A segunda promessa do Senhor, vamos ler aqui, ó. Perdemos a liberdade que a obediência nos proporciona e nos tornamos escravos do pecado, quando não reconhecemos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E a segunda promessa que nós podemos escolher hoje, amém? Receber, conquistar ou também perder, dependendo das nossas escolhas, é a promessa da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Eu escrevi uma frase há algum tempo, não sei o autor, mas eu vou ler aqui para vocês. Para conhecê-lo, conhecer quem? A Deus, como nosso provedor, temos que estar dispostos a dar-lhe tudo o que Ele requer. Para quem não sabe, o único lugar que o nosso Deus, nosso Senhor, foi chamado Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, o Deus provedor, foi ali em Gênesis, né? Quando Abraão decidiu obedecer, entregando o seu filho, o filho da promessa, por obediência ao Pai. E ali, a partir do momento que Abraão decidiu obedecer, o Deus provedor entrou em ação. Não, Abraão, calma, eu estava testando o seu coração.
Aqui está o cordeiro para o sacrifício. O Senhor proveu na vida de Abraão naquele dia. Imagina que alegria no coração de Abraão, queridos. Assim, o Senhor quer se revelar na minha vida e na sua vida, como Deus da nossa provisão, da provisão da nossa casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui muitas vezes se sentem, não precisam responder, apenas para nossa reflexão. Quantos se sentem, muitas vezes, cansados, sobrecarregados, correndo contra o vento, trabalhando e não vendo resultados. Muitas vezes nadando contra uma correnteza, fica pesado, e os resultados não vêm. Está pesado demais, tudo muito cansado. Existe uma promessa da provisão do Pai para aqueles que reconhecem o senhorio de Deus sobre a sua vida. Amém? Ali em Isaías 40:31, gostaria de ler com vocês. Existe uma promessa para aqueles que esperam em Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, queridos? Existe essa promessa para aqueles que descansam no Senhor. E aqui, sempre quando eu falo essa palavra, eu gosto de destacar que essa palavra não é para aqueles que ficam sentados no seu sofá assistindo televisão com os braços cruzados, esperando a provisão de Deus. Não, queridos. Mas é para aqueles que decidem reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida. Decidem ouvir a voz dele. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida neste tempo? O que o Senhor quer da minha vida hoje? Aonde o Senhor quer que eu faça? Por onde o Senhor quer que eu ande? E aí a pessoa decide então ouvir a sua voz e obedecer. Para esse sim, existe essa promessa. Para aqueles que esperam no Senhor, confiam nele, se entregam para ele, fazem a sua parte dentro do propósito para o qual foi chamado. Amém? Esses sim experimentarão a provisão do Senhor. A provisão do Senhor. As portas são abertas, queridos. Deus derrama sim, com leveza. Amém? Quantos querem experimentar o Deus provedor na sua casa, na sua vida? E ali nós vemos na passagem que nós lemos anteriormente. Vou voltar aqui um pouquinho. O que aquele povo que pediu tanto a Samuel, um rei, recebeu? A gente já leu, vou repassar aqui. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. Estava tudo mais pesado, queridos. Tinham que correr atrás, suar mesmo. Perderam a provisão do Pai. Como que era lá na terra prometida, quando Deus prometeu? Como é que era para carregar um cacho de uva? 2 homens carregando no pau aqui, ó. O cacho era a provisão de Deus. Mas quando eles escolheram abrir mão do senhorio de Deus na sua vida, escolhendo homens para governar sobre eles, dizendo claramente para o Senhor: nós não reconhecemos o seu senhorio sobre a minha vida. Eles perderam a provisão de Deus na sua casa. Tudo ficou mais difícil, tudo ficou mais cansativo, mais pesado. As filhas de vocês terão de preparar. E olha que interessante isso aqui, queridos. Não só eles que se sacrificaram, mas tem a ver com toda uma geração. Deus estava falando: as filhas de vocês, toda a sua geração vai respingar, vai experimentar das decisões que você está tendo hoje. Isso é muito forte, queridos. Mas a boa notícia é que nós podemos nessa noite escolher a obediência. Amém? E todas essas bênçãos vão ser transmitidas para toda a nossa geração. Aleluia! As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de você os melhores campos, plantações de uvas. Enfim, queridos, eles perderam a provisão do Pai. Nós já lemos aqui hoje. E vocês serão seus escravos. E a terceira e última promessa
que o Senhor tem para aqueles que reconhecem o senhorio dele sobre a sua vida. Diga comigo: proteção. Proteção. Amém? Vamos ver ali em Salmos. Os salmos muito conhecidos, né? Salmos 91, do versículo 1 ao 4, diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo, aqui é a versão da linguagem de hoje, é um pouquinho diferente da que a gente está acostumada. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Amém? Quantos aqui querem experimentar essa proteção do Senhor, queridos? Aleluia, o nosso Deus Altíssimo, Ele é o Deus protetor. Glória a Deus. E nós podemos escolher. Nós podemos escolher estar debaixo dessas asas protetoras. Amém? Reconhecendo o senhorio dele sobre nós. Escolhemos viver debaixo das asas do Pai, das suas promessas, ou não, é uma decisão. A proteção está aqui, ó. Deus fala assim: faça isso, ande por esse caminho, obedeça. Eu estou aqui para te proteger. E nós estamos aqui. Eu posso simplesmente escolher. Obrigada, Senhor, né, por tudo isso que o Senhor tem para mim, mas eu não quero. E eu decidi sair debaixo dessas asas e deixar de experimentar essas promessas do Senhor. A escolha é nossa, amém? Glória a Deus. Vou ler uma frase aqui com vocês. Assim, lá em 1 Samuel, então, ó, o que aconteceu com o povo que escolheu o rei? Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Eles escolheram perder a proteção do Pai. Misericórdia, né, gente? Essa frase aqui me marcou muito, gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Um ídolo não é somente algo que é adorado, mas algo diferente do Senhor, em que as pessoas colocam a sua confiança. É forte, queridos. E aí eu me lembro do salmista que fez aquela oração. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, Iebe Trancoso, confiaremos no Senhor dos Exércitos, amém? Nós reconheceremos o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Nós reconheceremos o governo, a autoridade que Ele tem sobre nós, amém? Aleluia! Será, queridos? Será que nós realmente estamos fazendo essa declaração através das nossas atitudes, né? Porque às vezes nós podemos estar aqui declarando amém, profeticamente, eu creio nisso. Mas será que no nosso dia a dia, nós estamos declarando para o reino espiritual, através das nossas atitudes, assim como o salmista diz, reconhecendo o senhorio de Deus sobre nós? Em que nós estamos realmente depositando a nossa confiança? Será que nós estamos confiando na nossa saúde, né? Jovens aí, será que nós estamos confiando na força física? Na nossa saúde, né? Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Sou saudável, nada pode dar errado. Será que nós estamos confiando numa conta bancária bem resolvida? Será que a minha segurança está? Não vejo a hora de chegar à aposentadoria, porque aí sim eu estarei segura. Tudo estará resolvido. Queridos, nós não sabemos o dia de amanhã.
O único Deus, o único que pode saber, que é soberano, que é onipresente, onisciente, onipotente, está aqui hoje, está lá no futuro. É o nosso Pai, é o nosso Rei, é o Deus da nossa proteção, é o Deus da nossa provisão. É nele que nós precisamos confiar, verdadeiramente, de todo o nosso coração. Será que nós estamos confiando numa habilidade, num talento? Não, nisso eu sou bom, aqui mexe. Será que a nossa segurança está no emprego estável? Talvez numa empresa que está bombando e está tudo certo. Precisamos verdadeiramente refletir, queridos, sobre as nossas atitudes diante do Senhor. Será que através das minhas escolhas, das minhas decisões, eu estou declarando que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei? Declarando a minha confiança nele, independente das circunstâncias ao meu redor? Oh, aleluia, a presença do Senhor é real aqui nessa noite, queridos. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Obrigada. Obrigada, essa é a Tua palavra. O que será que está tomando o nosso tempo no nosso dia? Eu gosto de refletir sobre isso. Qual a porcentagem do meu dia eu estou dedicando para o meu Rei? Se eu digo que o Senhor é o meu Rei, qual é a porcentagem do meu dia? Eu tenho 24 horas no dia. Quantos minutos do meu tempo eu estou dedicando para me relacionar com meu Pai? Não tem como, queridos, eu dizer que Ele é o meu Rei, que eu reconheço o trono dEle sobre a minha vida, o senhorio dEle sobre a minha vida, e eu virar escravo do trabalho. Oh, querido, não posso. Filho, espera aí, espera um pouquinho que eu estou trabalhando muito. Quem que é o meu provedor, queridos? É o meu trabalho, é a minha habilidade no trabalho, é o meu Deus provedor. Aonde eu vou reorganizar as minhas prioridades, vou escolher obedecer, eu vou ter a liberdade nele para escolher não trabalhar para adorá-lo. É uma decisão, e eu creio que isso alegra o coração do Pai. Esse é o desejo do Senhor. Vem em nossas atitudes. Ali em Mateus diz assim: este povo me honra com os lábios. Era uma citação de Isaías, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nós estarmos aqui, queridos. Sim, Senhor, Tu és o meu Rei, Tu és o grandioso Deus, o Senhor está no trono, eu reconheço o Teu senhorio sobre a minha vida. E amanhã, na segunda-feira, eu virar escrava de um pecado, escrava do meu trabalho. Ai, não vou hoje não consigo, eu não consigo fazer esse curso Curados pela Graça, porque eu não tenho tempo, eu fico cansado, eu chego do trabalho. Deus deseja ser o seu Rei, queridos. Ele deseja que hoje nós saiamos daqui com o coração nele, entregue. Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Eu desejo obedecer, independente das circunstâncias, obedecer a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, amém? É noite da gente refletir, queridos, onde está o nosso coração. Avaliar qual a motivação do nosso coração. Ele está aqui dizendo para mim e para você: ei, me coloque no trono do seu coração, me coloque no trono dos seus negócios. Eu quero reinar aqui, eu quero prover na sua casa, eu quero prover nos seus negócios, eu quero derramar bênçãos celestiais sobre a sua vida, mas eu preciso do seu passo de obediência. É uma escolha que eu te dou, eu preciso que você escolha por mim, porque eu quero fazer. Você
crê nessa palavra, queridos, isso é muito real. Eu experimentei isso na minha vida. Eu posso dizer para vocês que dá certo. Funciona. A partir do momento que eu entendi que não era na minha força, não era quantas horas eu ia trabalhar, tinha a ver com as prioridades do meu coração. A partir do momento que eu decidi reorganizar, Senhor, não saio sem fazer o meu devocional, sem ler a Tua palavra, sem ouvir a Tua voz. Decidi desacelerar para ouvir mais a voz de Deus. Eu tenho experimentado a provisão de Deus na minha casa, queridos. Eu tenho experimentado a proteção do Senhor. É real. Amém. E Ele quer, Ele deseja ser o seu rei, o rei da sua casa, da sua família. Ele quer sim que você experimente a liberdade que há nele, na presença dele. Não mais escravos do pecado, não mais escravos de uma carência afetiva, não mais dependentes de um relacionamento disfuncional. Não, Ele quer ser o rei da sua vida, suprir todas as necessidades do seu coração, esse vazio que há dentro de você. Ele está aqui, Ele quer te proteger. Amém? Aleluia. Ministério de louvor, por favor. Ele diz para mim e para você: confie em mim. Eu estou aqui, tenho os maiores sonhos, os maiores projetos para realizar na sua vida. Apenas confie. Decida hoje confiar em obediência. Eu tenho o melhor para você. Assim diz o Senhor na minha vida e na sua vida, queridos. Amém? Nós precisamos crer nessa palavra. Oh, aleluia. Para finalizar, ali em 1 Samuel 10:18 diz assim: o Senhor, um pouco mais à frente, né? A gente estava lendo no capítulo 8, nós estamos no capítulo 10. O Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os matavam. Eu sou o Deus de vocês, e é trancoso. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Que essa não seja a nossa realidade aqui nessa noite, queridos. Que o Senhor possa olhar para os nossos corações e se alegrar. Em se alegrar, em ver corações rendidos ao senhorio dele. Em Romanos 11:36 diz assim: pois todas as coisas, fique de pé no seu lugar, queridos, por favor, vamos ler juntos e adorar e exaltar o único que é digno. Amém? 1, 2, 3 e... pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém? Aleluia! Tudo que temos, tudo que somos é por Ele, para Ele. Não há outro Deus além do nosso Deus. Amém? O Senhor é o único digno de ser adorado. O Rei